Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre noções sobre o núcleo atômico. As primeiras informações sobre o núcleo atômico, resultado da descoberta da radioatividade no fim do século XIX por Henri Becquerel, por conseguinte Marie Curie, auxiliada por seu marido Pierre Curie. As emissões provenientes do núcleo seguem como destacado na figura 1. Até o final do século XIX, acreditava-se que o átomo era composto por elétrons negativos, orbitando um núcleo positivo. Tal fato não pode ser verdade, uma vez que aconteceria repulsão eletrostática entre as cargas positivas do núcleo, impedindo a estabilidade. Somente em 1932, James fez a descoberta do nêutron. Agora sabe-se que a força nuclear entre os núcleos compensa a repulsão eletrostática. Algumas características das partículas nucleares seguem na tabela 1.1. Como visto na tabela acima, outras partículas podem ser emitidas de um núcleo, tais como os positrons, beta positivo, os neutrinos e os antineutrinos. E sobre as reações nucleares, as emissões espontâneas de partículas alfa, beta e gama alteram a composição do núcleo de origem. A gente chama isso de decaimento radioativo. Na emissão de partícula alfa, é diminuído 2 prótons e 2 nêutrons do núcleo, ficando com carga menor em 2 unidades e massa menor em 4 unidades. Na emissão beta negativo, diminui o núcleo uma carga negativa. O equivalente é transformar um nêutron em um próton. E também está associada com a emissão de um antineutrino, que transporta energia e quantidade de movimento. Enquanto na emissão beta positivo, uma carga positiva é retirada do núcleo, o equivalente a transformar um próton em um nêutron está associada com a emissão de um neutrino, que transporta energia e quantidade de movimento. A emissão gama carrega a energia em excesso do núcleo. Ocorre ao levar ao estado fundamental um núcleo que estava em um estado de maior energia. Os decaimentos Conforme visto nas equações químicas acima, um núcleo pode ser modificado bombardeando ele. De que forma? Bombardeando com fótons ou com outros núcleos, onde isso gera uma reação nuclear. Essas reações podem ser de diversos tipos. Vejamos agora algumas equações. Em seguida, segue abaixo, a gente pode ver outra forma de representar as reações nucleares. A conservação da massa durante uma reação nuclear. Em reações nucleares, é diferente da maneira como entendemos as reações químicas. No âmbito das reações químicas, a lei da conservação da massa, ou a lei de Lavoisier, afirma que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. No entanto, as reações nucleares, como na fissão ou na fusão nuclear, a situação é um pouquinho complexa, devido à reação entre a massa e a energia descrita pela equação de Einstein. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Nas reações nucleares, parte da massa dos núcleos atômicos envolvidos pode ser convertida em energia. Isso significa que a massa inicial dos reagentes nucleares pode ser ligeiramente maior que a massa final do produto nuclear. A diferença de massa, conhecida como defeito da massa, é convertida em energia, geralmente na forma de radiação, como partículas ou luz. Então, ao considerarmos a conservação da massa em reações nucleares, devemos levar em conta a equivalência entre a massa e a energia. Embora a massa total possa não ser estritamente conservada no sentido clássico, a soma da massa e a soma da energia permanece constante, o que conserva o princípio da conservação em sentido mais amplo. E falar um pouco sobre decaimento radioativo. O decaimento radioativo acontece em núcleos instáveis de átomos que precisam liberar energia. Dentre estes decaimentos, irei falar do decaimento alfa. No decaimento alfa, o núcleo instável emite uma partícula alfa que é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Assim, o seu número de massa diminui em 4 e o seu número atômico diminui em 2. Também temos o decaimento beta. O decaimento beta é dividido em beta mais e beta menos. No decaimento beta mais, o núcleo está muito positivo, ou seja,
Para que sua energia seja mais estável, ele transforma um próton em nêutron, logo seu número atômico diminui e seu número de massa continua o mesmo. Já no beta-, ele está pouco positivo e ele transforma um nêutron em próton e se torna estável. No decaimento gama, o núcleo está excitado e libera energia através de um fóton de raios gama. Tendo visto esses tipos de decaimento, vamos falar agora sobre meia-vida. A meia-vida é o tempo em que uma amostra radioativa decai com a sua atividade pela metade, ou seja, a cada meia-vida, a atividade daquela amostra diminuirá em 50%. É muito importante entender sobre o conceito de meia-vida de um material radioativo para que as aplicações sejam feitas de forma segura, sabendo em quanto tempo esse elemento vai decair no corpo, para que a pessoa não seja irradiada mais que o necessário, ou seja, tenha a melhor dose e não a maior dose. A ideia dessas duas técnicas é a de aproveitar a energia do núcleo dos átomos, onde os elétrons estão presos aos átomos pela interação eletromagnética, e basta um pouco de energia para que possamos arrancá-los. Porém, quando falamos dos núcleons, esses mesmos elétrons estão ligados pela interação forte, precisando de muito mais energia para arrancá-los. Assim vemos que é possível extrair muito mais energia de 1 kg de urânio do que de 1 kg de carvão. É possível verificarmos que os processos para a queima de diferentes combustíveis nos dão energias diferentes em taxas diferentes. Vide a tabela postada, onde podemos ter uma grande quantidade de energia de uma só vez, bombas nucleares ou dinamites em processos químicos, ou um reator nos fornecendo energia de forma mais cadenciada, como uma usina nuclear. Falando da fissão nuclear. Em 1932, o físico inglês James Chadwick descobriu o nêutron, e algum tempo depois, o físico italiano Enrico Fermat observou que se bombardearmos alguns elementos com nêutrons, outros elementos são produzidos a partir do primeiro. Porém, foi com Otto Fritsch e Meitner que observaram que depois do urânio absorver um nêutron, se dividia e, com a liberação da energia, o mesmo se dividia em dois fragmentos praticamente iguais, um dos quais era o bário, e daí surge a ideia de fissão nuclear. Em um evento típico de fissão do urânio 235, um núcleo de urânio 235 absorve um nêutron térmico, o que leva à formação de um núcleo composto, o urânio 236, em um estado altamente excitado. É esse núcleo que sofre o processo de fissão, dividindo-se em dois fragmentos. Os fragmentos imediatamente emitem dois ou mais nêutrons, dando origem a fragmentos de fissão como o xenônio 140 e o estrôncio 94. A equação completa para esse evento de fissão segue adiante. Logo depois da descoberta da fissão, Niels Bohr e John Wheeler usaram o modelo coletivo do núcleo, uma analogia entre o núcleo e uma gota de líquido carregada eletricamente para explicar esse fenômeno. Na figura abaixo conseguimos ver como o processo se deu. Fusão nuclear. Vem da fusão de dois núcleos mais leves para formar um núcleo mais pesado, o inverso do processo de fissão. Em condições normais, o processo é impedido pela repulsão eletrostática entre duas partículas de carga positiva, que impede que dois núcleos se aproximem o suficiente para que a interação forte predomine, promovendo a fusão. Para gerar energia útil, é necessário produzir um grande número de fusões em um curto período de tempo. Isso pode ser conseguido aumentando a temperatura de um sólido até que os núcleos tenham energia suficiente, graças à agitação térmica, para vencer a barreira eletrostática. Esse processo é chamado de fusão termonuclear. O maior exemplo que podemos ver é o Sol, onde a sua reação é dada por um processo de várias etapas, onde o nitrogênio se torna hélio. Logo a seguir vem duas fotos, onde a primeira foto tem uma seta que aponta para a estrela Sanduíque, antes de 1987. Em 1987, começamos a receber a luz da supernova em que a estrela se tornou, batizada como SN 1987A. O brilho da supernova era 100 milhões de vezes maior que o brilho do Sol, e ela podia ser observada a olho nu, embora estivesse fora da nossa galáxia. Então é possível deduzir que a abundância de elementos mais pesados do que o nitrogênio e o hélio da Terra se dá pelo resto dessas explosões estelares, que não existem mais. A humanidade vem tentando controlar a fusão nuclear, visto que seria a solução para problemas com energia elétrica no futuro. Agora, falando um pouco sobre o espectro eletromagnético, como na imagem representa, o espectro eletromagnético é a gama completa de todas as frequências possíveis das ondas eletromagnéticas.
que incluem radiações visíveis, infravermelhas, ultravioletas, microondas, rádio, raio-x e raios gama. Essas diferentes faixas do espectro são caracterizadas com base nas suas frequências ou comprimentos de onda. No lado de baixa frequência do espectro, temos as ondas de rádio, que são usadas para comunicação sem fio, transmissões de televisão e rádio. À medida que as frequências aumentam, entramos na faixa de microondas, usada em tecnologias como fornos de microondas e comunicações por satélite. Logo acima das microondas, temos a faixa de infravermelho, que é usada em aplicações como sensores de movimento, telecomunicações e controle remoto. Na frequência, temos a luz visível, que é a faixa de frequência que nossos olhos podem detectar, abrangendo todas as cores do arco-íris. À medida que as frequências aumentam ainda mais, entramos na faixa do ultravioleta, que é conhecida por suas propriedades germicidas e é usada também em tecnologias de esterilização e bronzeamento artificial. Em seguida, temos os raios-x, conhecidos por sua capacidade de atravessar os tecidos biológicos e utilizados em radiografias médicas e inspeções de segurança. Por fim, os raios gama, que estão no extremo mais alto do espectro e são usados em aplicações como radioterapia e esterilização de equipamentos médicos. Agora, em resumo, o espectro eletromagnético abrange uma ampla gama de frequências, cada uma com suas aplicações e características únicas em diversas áreas tecnológicas e científicas.